Privet, pessoal, bem-vindo a mais um Podkovski. Agora a gente já chega na nossa marca de 20 Podkovskis gravados. Esse é o Podkovski número 17 e eu sou o Guilherme. Salve, salve, aqui é o Catela. Aqui é o Vinícius. E hoje o Podkovski é para todos os gamers aí de plantão, toda a rapaziada jovem aí. A gente resolveu separar aqui os jogos ambientados na Rússia, jogos desenvolvidos por criadores russos e a importância desse mercado de jogos russos no cenário geral. Então, vou começar dando uma pequena introdução sobre os jogos na Rússia. A Rússia, apesar de ser um país grande, não é tão influente no mercado de jogos como outros países, principalmente os Estados Unidos, alguns jogos desenvolvidos no Reino Unido. Mas o mercado russo de games já está começando a crescer e em 2015 já gerava mais de 1 bilhão em lucro. Então é um mercado muito grande também. Acho que fica mais ou menos logo atrás do Brasil e outros países, que o Brasil, para quem não sabe, também consome muitos jogos. Então é uma curiosidade interessante aí. Quem sabe um podcast do Brasil. E a Rússia, ela começou a se desenvolver nessa área mais ou menos a partir de 2010 para frente. Começou a ser desenvolvido mais jogos. Jogos ambientados na Rússia começaram a surgir. E no embalo disso, aqueles jogos famosos que a gente conhece na época mais ou menos GTA V, Battlefield em 2015, chegaram em grande força na Rússia. E era como se fosse um blockbuster mesmo, porque fazia filas no quarteirão assim para o pessoal comprar os jogos na loja. Então estava começando a movimentar. Muitos MMORPGs online, jogos de simulação de uma segunda vida online, entre outros jogos assim, começaram a ser muito popularizados na Rússia. Então foi crescendo cada vez mais esse tipo de mercado, e o que chamou a atenção dos próprios desenvolvedores russos, que daí começaram a planejar alguns jogos, e com o tempo foram sendo desenvolvidos. Um desses jogos indies que ficaram famosos é o Pathologics. Alguém quer falar um pouco mais sobre o jogo? Acho que o Vini manja. Eu vou então dar seguimento aí, o Pathologic. Vou focar no segundo, porque é o que ficou mais em evidência, o Pathologic 2, e até porque ele é uma espécie de reimaginação do primeiro jogo, com aspectos melhorados e coisas reinventadas. Ele é um jogo meio que de tensão e com um certo aspecto teatral. A intenção dele é meio que ter uma campanha que mostra morte, miséria e finais sombrios. Então, já dá pra ter uma ideia do que mais ou menos é o jogo. Mas ele é extremamente interessante e tem umas coisas bem metafóricas nele, bem interpretativas. Basicamente, a premissa do jogo é você lutar contra uma doença misteriosa que está devastando uma cidade rural. E basicamente, o relógio é o seu inimigo nesse jogo, porque você tem só 12 dias para acabar com essa praga. Então, o jogo se baseia em você conversar com personagens, sobreviver, mediar seus recursos. Você tem todo um aspecto também de manter você são psicologicamente e também manter seu corpo saudável enquanto você tenta acabar com essa epidemia na cidade. Interessante que apontar é que sempre começa assim, rapaziada. Os jogos indies são o primeiro passo para a criação de um mercado grande e consolidado. E Pathologic é um jogo que fez um grande barulho aqui mas aqui no Ocidente, aqui em outros países, que foi um jogo realmente que ficou bem popularizado. Você consegue encontrar ele com uma boas reviews na Steam, tem nas plataformas para Xbox, para PlayStation, você consegue encontrar na PSN, na Microsoft Store. Então são pequenos jogos que vão conquistando seu espaço no mercado. E interessante apontar que muitos jogos começaram a dar um enfoque assim na Rússia, jogos que até mesmo não foram produzidos por desenvolvedores russos. É interessante apontar que essa região em si vem crescendo. Jogos como a franquia The Witcher, que foi feito por desenvolvedores na Polônia, veio crescendo e hoje em dia um dos jogos já conseguiu ganhar o prêmio de melhor jogo do ano. Jogos também como Metro 2033, que é desenvolvido por uma desenvolvedora ucraniana. Então são jogos que vêm crescendo. E também MMOs online, jogos de simulação online como... Vocês devem ter ouvido falar, tipo de World of War Tanks, World of Warships. É uma desenvolvedora da Bielorrússia que veio desenvolvendo esses jogos online que move grandes quantidades de dinheiro hoje em dia, tem muitos jogadores ativos em todas as plataformas no geral.
e então a Rússia ela começou a ser um destaque nesses ambientes. E jogos também, principalmente você vai contra a Rússia em jogos que retratam cenários de guerra, né, Catela? Muitos deles vão retratar ali jogos vão tratar ou da Primeira Guerra Mundial, ou da Segunda Guerra Mundial, ou então esses períodos de tensões que teve de Guerra Fria, né? Falando principalmente do período da União Soviética e tal. Só jogando aqui, ouçam o último podcast, o podcast 15 e acho que o 13 ou 12, o 12 que fala sobre a União Soviética, a parte 1 e 2, vai lá ouvir. E muitos desses jogos eles vão retratar, principalmente jogos estilo FPS, como Call of Duty, por exemplo, ou Battlefield. E nesses casos entram dois jogos em específico, que seria o Battlefield 1, In the Name of Tsar, que só pelo nome, vamos dizer assim, você já sabe que vai ser ambientado na Rússia, né? Porque Tsar ou Kizar é o nome de um imperador, é o nome do imperador russo, né? Que foi muito utilizado ali. Pra quem não lembra, a gente falou sobre isso, a origem da Rússia, como surgiu, quem foram os primeiros Kizares. E o Battlefield 1... Inclusive, já de palhinha aí, tem todo esse lance do Czar, né, vindo de César, que era pra trazer de volta isso. É um dos primeiros podcasts que vocês podem conferir, que tem bastante informação sobre isso. Isso é bem interessante. Conteúdo bem da hora pra você. Só voltar, ouçam os outros podcasts e tudo mais. O Battlefield 1, ele, pelo nome, ele é ambientado na Rússia, e o jogo é você meio que como se você fosse um soldado russo no meio da Primeira Guerra Mundial, onde você vai, sei lá, você vai matar inimigos ali da Alemanha, ou vai atacar os outros inimigos, e também vai participar de batalhas naquela Guerra Civil Russa, que ali se dá ali no final, né, que a Primeira Guerra Mundial ela passa justamente ali quando está acontecendo a Revolução Russa e o enfrentamento do Exército Vermelho contra o Exército Branco. Então nesse jogo você vai ter essa ambientação. E não só esse jogo, como também o Call of Duty 2, ele te permite ter a ambientação da Rússia, mas aí já na Segunda Guerra Mundial, ali na União Soviética. E nesse daí você pode controlar um novato, né, um soldado novo ali que está ali nos redores de Moscou, e tentando lutar pela União Soviética ali na guerra, né, que está acontecendo. E também tem uma outra parte da campanha que vai levar você ali que seria a destruição de Stalingrado, que atualmente seria eu acho que é São Petersburgo, não tenho certeza. É legal apontar sobre isso, é que nos jogos de guerra, em geral, sempre buscam retratar a Rússia. Jogos mais antigos também, de 2000 e pouco, alguns jogos antigos da franquia Call of Duty, que retratava a Segunda Guerra Mundial em específico, retratava o movimento do exército russo, você às vezes jogava como soldados russos, e os próprios Battlefields que o Catela citou. Os Battlefields, os Call of Duty apresentam personagens russos, aliados e inimigos, e no geral é isso, você consegue ter uma visão de amplos lados e se vê a importância da Rússia na história em si. E não só isso também, muitos deles, o negócio do Call of Duty do Battlefield, dá pra ver muito também principalmente os que tratam a Segunda Guerra Mundial, esses que tratam bem esse negócio da Guerra Fria, dessa rivalidade Estados Unidos, União Soviética, e tem até jogos que você joga com alguém normalmente que você vê nos Estados Unidos e o outro que você pode ir com alguém que é soviético, então tem essa ambientação bem diferente, pra dizer assim. Bem fiel, e uma ambientação legal que você comentou, uma ambientação bem fidelizada ao que realmente era. Eu digo especificamente pro Battlefield 1, por experiência própria, tem essa DLC sobre o Czar, que ele disponibiliza mapas russos e disponibiliza personagens russos, e você consegue ver de perto o armamento que era utilizado, e também um ponto interessante é a representação dos cenários, que geralmente estão baseados em cenários reais que aconteceram. O exemplo desse mesmo jogo, ele retrata batalhas famosas que aconteceram, como nos campos de Somme na França, de Verdun na França, então eles quiseram retratar isso fidelizado no Battlefield, falando sobre a Rússia. E esse é outro jogo interessante que eu falei agora há pouco, daquele jogo online World War Tanks e Warships. Eles retratam navegações, embarcações russas e também tanques de guerra russos. Então é interessante. Você vê toda uma linha de tanques que foram desenvolvidos, que foram utilizados durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então é legal, dá pra ter uma ideia da hora de como que era anos atrás. E já puxando esse gancho aí dos FPS, que a Catela falou, do Battlefield e tal,
Um jogo aí pra quem provavelmente tá imerso no mundo dos jogos e acompanha a Twitch, deve conhecer bastante o nome, é o Escape from Tarkov. Ele é um jogo russo. Esse é bom, hein? Ele é basicamente um MMORPG hardcore e bem realista, com alguns elementos de RPG. E foi desenvolvido pela Battle State e é um estúdio russo. O objetivo do jogo é meio que você explorar os mapas e coletar o maior número de itens possíveis. Mas o mais importante nisso é você sair daquele mapa vivo. São vários jogadores que simultaneamente estão jogando e coletando os recursos, e eles acabam podendo se enfrentar, pilhar os recursos dos outros, simplesmente sabotar. Então tem toda essa dinâmica. E o jogo é bem conhecido por ter uma atmosfera tensa e ter essa dificuldade mesmo. É um jogo que tá bem alto na Twitch, você consegue entrar e ver vários streamers gravando isso. Agora mesmo, tenho certeza que deve estar com um público grande lá na Twitch. É um jogo que veio conquistando o pessoal aí por conta do realismo que esse jogo traz e todo aquele sistema de competitivo, de sobrevivência, então é um jogo bem legal. Eu acho que agora dá pra gente sair um pouco dessa só categoria de FPS, a gente pode citar algumas outras destaques da Rússia. O legal é que jogos que ambientam na Rússia se baseiam em ficções científicas, livros que foram escritos, como o próprio exemplo do Metrô 2033, que se passa em Moscou, após um ataque nuclear em massa no mundo todo. A superfície ficou com altos perigos de radiação, aí daí tem aquele velho clichê de apocalipse, criaturas modificadas, zumbis, meio Fallout para quem conhece. E os sobreviventes de Moscou se refugiaram nos sistemas de metrô da cidade. Daí surgiu toda uma nova espécie de sociedade, e o jogo daí foi seguindo, virou uma franquia. Eu acho que tem 3 ou 4 jogos, se não me engano. 2033, Flashlight e o Exodus agora, né? E uma coisa interessante disso, o mais novo que saiu dessa franquia, é porque o primeiro jogo, e provavelmente a própria ideia do início da franquia, é baseado num livro. A história do jogo é baseada num livro que, no caso, chama Metrô 2033, que é escrito por um autor russo, Dmitry Glukhovsky. Algo assim. Eu acho que eu vi o nome aqui, Dmitry Gulohitsky, se não me engano. Gulohitsky. Esse KH seria o Han do alfabeto russo. Entendi. Basicamente esse cara aí, então é mais uma obra, né, que inspirou uma franquia. E no caso, qual outro que você ia falar, Guilherme? Eu ia citar também o Assassin's Creed Chronicles, que também se baseia na Rússia. Nessa trilogia que a Ubisoft fez, que um se ambienta na China, outro na Índia, e esse que é o mais recente período cronológico na Rússia. Eu ia falar um negócio. Pode falar aí, Capitão. É que assim como o Metro 2033, tem um outro jogo que ele também é baseado numa obra. Ele também retrata do ambiente em Pripyat, que seria o local esse retrato de uma guerra, né, por dizer assim, nuclear, mas retrata em Pripyat. E como se houvesse uma guerra nuclear ali e tivesse tudo meio que sido destruído. O nome desse jogo é Stalker, ele foi lançado em 2007. E ele é uma adaptação do romance chamado Piquenique à Margem da Estrada. É um romance escrito pelos irmãos Arkady e Boris Strigatsky. E o videogame é cheio de referências tanto à obra impressa quanto ao filme. Então, quem for jogar, esse jogo é mais antigo, é de 2007, mas ele tem essas referências tanto a essas duas obras que tem. E a ambientação dele é bem parecido com Fallout, esse negócio de um cenário pós-apocalíptico, onde tem muitas coisas, tem a cidade fantasma de Pripyat, onde você pode visitar, e vai ter esses negócios de você tentar sobreviver e tal. E esses jogos, principalmente ele, ou no Metro 2033, eles também meio que te ajudam é quase como se fosse um passeio turístico de cultura pela Rússia, ou então pela antiga União Soviética também, pelas antigas nações da União Soviética. Porque você vai estar ali, você vai estar usando o personagem, vai estar andando por esses lugares, então você vai poder meio que... É como se fosse um passeio turístico, quase de uma forma mais diferente. E eu ia falar de um outro jogo, que ele também é baseado numa obra, na verdade ele faz parte de um projeto que é um conjunto de obras. O nome desse jogo é It's Winter,
O nome do jogo é Inverno. Ele faz do projeto Zima, que é um projeto de um poeta moscovita. O nome dele é Ilya Mazur. E esse jogo ele é perfeito para quem é amante da arte mais obscura da Rússia. Esse jogo Innswinter, é basicamente você é uma pessoa que está vivendo na periferia da Rússia. E só que tipo seria a pior versão da vida na Rússia, por dizer assim. Tipo, como que o jogo começa, vamos dizer assim, né? Você meio que acorda, né? De repente, tá no apartamento e você é pobre, você não tem computador, só tem rádio, você tem alguma coisinha para comer na geladeira, o micro-ondas funciona, tem um aquecedor de água que não funciona. Então, tipo, é um ambiente que você vai meio que viver ali, você vai andar e viver como se fosse no inverno russo. Só que uma situação um pouco mais precária. Ele é um jogo, não entra nesse gênero de terror e tal. Só que ele faz parte de um projeto que não inclui só apenas o jogo, inclui um livro de poemas, um curta-metragem, um álbum musical e uma performance teatral. É um projeto que inclui tudo isso e o jogo faz parte. O jogo que mais chamou a atenção, principalmente por trazer um sentimento, uma sensação de estar preso, porque você não tem muita coisa o que fazer. Porque você pode andar, você pode ir pra lá e pra cá, só que tipo, você pode sair do prédio, jogar o lixo, não sei o que, só que é um ambiente de inverno, então é muito extremo, você não consegue fazer muita coisa. Então, os jogadores, o que atraiu eles foi essa sensação de se sentir meio que preso ali. Você não tem muito o que fazer, você não tem, você é meio pobre, por dizer assim. Então, tipo, isso é o que tornou esse jogo bem visto pelos jogadores. Ele foi o que teve mais repercussão em relação às outras obras que tem. Não, interessante. Eu achei legal essa parte do ser um conjunto de obras, né? Meio que um combo cultural. Só que vem o jogo, Sim. né? E várias outras coisas artísticas, assim. É bem legal isso aí. E tem referência nos poemas do cara no jogo também. Mas o pessoal gostou, o público gostou muito mais do jogo do que o livro de poemas ou as músicas e tudo mais. O jogo foi o que mais chamou a atenção do público. Interessante, a Rússia que sempre crescendo nesse cenário de games em geral. Tá, saindo desse daí, né, que é um jogo bem cultural e que retrata bem a Rússia, eu vou para um outro aqui que retrata também muito bem a Rússia e é um jogo que inclusive é desse ano e é um jogo extremamente bem feito. Chama Help Will Come Tomorrow. Basicamente é daqueles jogos de sobrevivência e estratégia. Ele se passa na Sibéria durante a Revolução Russa. É de um estúdio polonês. E ele tipo, lembra bastante aquele Tesouro of Mine. São esses jogos que você tem que administrar um grupo, controlar os recursos, tomar cuidado para todo mundo conseguir sair bem durante um ambiente que tem tensão, violência, tá a todo momento com o psicológico abalado, desse tipo de jogo. Tem uma arte muito interessante e ele está muito bem avaliado. Vale a pena dar uma checada nele. É Help Will Come Tomorrow. Anotei, rapaziada, pra sua lista de jogos. Eu vou citar aqui, a gente falou um pouquinho dos jogos estilos que falam de guerra e tudo mais. E esse é o de tática, por dizer assim, né? Mas tipo, você tem que saber mediar as coisas. Um jogo de tática também que apareceu, que ambienta a União Soviética, é o jogo World in Conflict Soviet Assault. Esse jogo, ele é um jogo de tática em tempo real. Você joga na União Soviética, que ali em 89, como a gente explicou no podcast 15, em 89 foi a queda do Muro de Berlim e 2 anos depois foi a queda da União Soviética e a formação das 15 nações. Esse jogo, quando chega em 89, a Rússia, tanto na vida real quanto no jogo, ela passou por dificuldades econômicas e tudo mais. Em 89 estava no beira do colapso. Só que no jogo, ao invés de ir fazendo as coisas para que depois chegasse e fosse desfeita a União Soviética, no jogo eles resolveram, o governo russo, o governo soviético, resolveu invadir os países ocidentais e iniciar uma terceira guerra mundial. Então o jogo vai se tratar nesse ambiente de acontecimento de uma terceira guerra mundial entre a União Soviética e vários países ocidentais e tal.
Uhum. É como se fosse uma outra realidade. E se acontecesse tal coisa? E se não tivesse acontecido aquilo, e aí? O que poderia acontecer? É mais ou menos isso. Interessante que esses jogos grandes se baseiam na Rússia, mas a Rússia em si não possui ainda um grande estúdio com uma grande franquia de nome, assim, retratando ela em si. Geralmente são outros estúdios de fora que estão aproveitando a história, o desenvolvimento que está podendo fazer para o mercado russo em geral. Então, com esse crescimento, eu acho que dá para especular que dos anos daqui para frente a Rússia pode vir aqui desenvolver grandes jogos importantes, um estúdio grande pode estar se formando na Rússia, então acho que é interessante apontar esse avanço da Rússia no mercado de games em geral. Porque grandes games passam lá na Rússia. Um dos últimos Tomb Raiders que saíram, que foi o The Rise of Tomb Raider, se passa inteiramente na Rússia, uma região gélida, assim. Eles abordam a cultura e história bizantina, misturado com outras coisas da região ali, cabuloso. Mas pra Mongólia no geral. E não é de agora isso. Um dos jogos interessantes é que muita gente que é mais antiga conhece, já deve ter ouvido falar, que é o 007 GoldenEye, que é um jogo que é muito famoso até hoje, principalmente por conta das diversas speedruns que tem. Eu acho que é um dos jogos que mais foram speedrunzados, assim, pode-se dizer, que muita gente ainda joga esse game. Não foi desenvolvido por pessoas da Rússia, mas foi baseado no filme do 007, que se baseia contra um vilão russo, aquela famosa americanização de Hollywood, assim, o russo é o vilão, mas algo antigo, mas realmente fez muito sucesso, então dá pra trazer uma ideia como que é. Tomara que realmente haja esse maior investimento, né? Da própria Rússia e tal, com algum estúdio grande se formando. Porque que nem você falou, os AAAs que estão aí no mundo afora retratam a Rússia de vez em quando aí, e acaba que na própria Rússia mesmo são só esses indies mesmo, esses jogos menores que acabam trazendo um pouco da cultura. Que é muito interessante essa mitologia, essa cultura da Rússia, é algo muito interessante e merecia muitos jogos, merecia mais jogos. Merecia. Uma coisa que eu esqueci de falar é o jogo Stalker. A obra, o filme foi baseado numa obra, tem um filme também, o filme tem o mesmo nome, Stalker. E é de 79, é o filme mais antigo. E é do diretor russo Andrei Tarkovsky. Tarkovsky, é. Só retomando aí porque eu tinha esquecido de passar essa informação. De boa. A gente tá com a ideia de planejar um podcast futuro, separando os personagens russos de filmes e jogos, livros, para fazer só sobre isso. Mas é interessante só aqui citar por cima que jogos que não retratam uma só continente, assim, se espelha só em uma área, traz muitos personagens russos. O exemplo mais comum é o Street Fighter com o Zangief. Eu acho que não dá pra gente falar de jogos sem citar isso, pelo menos. E daí em diante tem diversos jogos que retratam, ou pelo menos caracterizam personagens russos. É legal que até eles você consegue ver um estereótipo russo, sempre aquele jeitão, um cara grisalho, com meio quietão na dele, meio lobo solitário, meio Logan na vida, puxando o R e o K no fim das palavras. O forte também. Sempre é isso. Colocou um tapa-olho nele, a barba branca, já sabe. Se não é o Snake, é um personagem russo. E para compensar essa talvez falta de jogos de algum estúdio grande aí na Rússia, representando essa cultura, a gente tem um jogo indie chamado Yaga, que ele é um RPG de ação, que tem uma narrativa que se adapta às escolhas do jogador, e ele é ambientado em um mundo do folclore eslavo. Ele é extremamente baseado nisso, é muito bem ambientado. E basicamente você joga com o Ivan, que é um ferreiro que tem uma mão amaldiçoada com azar. E esse azar é meio que uma mecânica no jogo. Então você vai completando as missões e você vai aumentando o seu azar. E isso vai impactando em diversas coisas no jogo. E por ter todo esse lance das escolhas, é o clássico que todo mundo conhece.
Isso acaba fazendo com que a minha jogatina seja diferente da sua jogatina, então acaba que é desses jogos que vale a pena rejogar. Bem parecido com Far Cry, Dragon Age, tem esse negócio de escolha e tal, você pode mudar o final do jogo, ou então alguma missão que você tem que fazer ou não. Eu diria que chega a ser bem mais até. Caramba. Aham. São escolhas que realmente impactam na narrativa. E. Que a gente não vê isso em muitos jogos. É mais umas escolhas mascaradas, mas o final sempre é o mesmo. Interessante. E pra gente já ir se esquecendo, o jogo mais importante da Rússia, sem dúvida nenhuma, é o Tetris. Revolucionou o mercado dos jogos. Se não é o jogo mais vendido do mundo, ele tá no top 3. É sério. Se ele foi passado, foi por algum jogo muito tempo depois. Mas ele tá no top 3. É um jogo que foi vendido no mundo Vende até todo. hoje. Foi desenvolvido lá na Rússia. Vende até hoje. Daí surgiu diversas versões diferentes, modos diferentes de jogar, mas a raiz ainda é a mesma. É a mesma alma de sempre. É as pecinhas caindo, vai encaixando, vai fazendo um ponto. E tem campeonatos de Tetris, não é brincadeira. Eu já assisti um vídeo de campeonato. Tão rápido o vídeo isso, de campeonato é muito louco, porque o pessoal é muita louco. Concentração e um errinho, mano. Um errinho você pode já ficar era. muitos pontos atrás do adversário. É bizarro. Eu olhei a partida você pode virar também muito rápido. Sim. Inclusive, do Tetris, a gente tem um próprio Podkovsky, né, que fala sobre esse assunto. Que no caso... As maiores invenções, se não me engano. Eu acho que é o episódio de número... É o número 8, que fala sobre o Tetris. 8? Então, se você tem curiosidade de saber um pouco mais, lá a gente fala mais sobre como, quando eles têm o início do Tetris, quem desenvolveu, como desenvolveu. O jogo que revolucionou o mercado de puzzles até hoje e continua Battle revolucionando. Royale de O Tetris. pai desses todos os jogos. Battle Royale de Tetris. Limite, mano. Qual que é o próximo aí? Vocês querem mandar aí? Ou... Eu acho que a gente falou bastante jogos aqui que tem essas ambientações e tal. Eu acho que não tem mais nenhum. Tem um aqui em específico. Ele é um jogo bem antigo. Ele é pra quem sabe que o pessoal gosta de jogo vintage, é esse jogo. O nome desse jogo é Karnov. Ele é um jogo de aventura que foi feito pelo soviético Jimborov Karnovsky. Ele que é o nome do personagem do jogo, que era um homem forte de um circo. E o jogo é tipo Mario Bros. Você vai jogando, vai ganhando pontos, matando monstros e colecionando coisas. É bem no estilo do Mario, jogo 2D, né? Que você vai andando, a parede vem vindo e você vai passando o mapa. É bem desse jeitinho. Jogo retrô, classicão, pra quem curte esse jogo. Pra quem gosta de jogo clássico, esse jogo é muito bom. E um outro jogo que em partes remete aos clássicos também é um jogo chamado Atom RPG. Ele tem toda essa inspiração naqueles famosos CRPGs, Computer Role Playing Games, que são basicamente aqueles Baldur's Gate, os primeiros Fallouts. Na época que tinha aquela premissa de transformar o RPG de mesa realmente para o computador. Tem todo esse lance das escolhas, de interpretação, e ele é bem isso mesmo. Ele é um jogo pós-apocalíptico que ocorre no território da União Soviética em um mundo alternativo depois de uma guerra nuclear. E ele é um estúdio... Que interessante. É um estúdio que deu bastante, realmente, da cultura, assim, da ambientação, então acho que isso vale a pena pra quem curte esse tipo de jogo. Não é um jogo que a gente vê muitos nesse estilo hoje em dia. Meio que morreu com a época do início dos jogos de computador. E acho que pra finalizar, acho que vai ser o último jogo, né? Um joguinho menor, e esse inclusive é um jogo gratuito, então se você tá ouvindo o Podkovsky e de repente ficou com vontade de jogar alguma coisa, quem sabe esse aqui não é pra você. Chama Everlasting Summer. É um jogo, uma visual novel. Já sei. É uma visual novel. Eu pesquisei sobre ele. Foi produzido e desenvolvido pelos russos, que são da Soviet Games, e conta com uma história que é basicamente de um homem
que vive na Rússia moderna e ele misteriosamente é transportado para um acampamento de verão na União Soviética. Então tem esse ar de mistério e é aquele clássico de visual novel. Tem bastante texto, poucas imagens, mas normalmente tem uma história interessante. E o jogo é gratuito, você pode ir lá na Steam conferir. O jogo leve para rodar em quase qualquer PC, então de repente é uma boa para você testar. Eu só quero citar uma coisa, antes da gente estar encerrando, falando que a cultura eslava, ela frequentemente é adaptada nos games, só que aí não é algo que pertence somente à Rússia também. Um exemplo disso seria os próprios Vikings, que jogo sobre Vikings não falta. Só que aí aborda uma região mais ali dos países nórdicos, lado, né? Noruega, Europa, Dinamarca, aborda Dinamarca, Suécia, Noruega, mas também aborda a Rússia junto, que é uma cultura que se espalhou por lá, fez parte da formação de ambos países. E jogo sobre Viking, como eu falei, não falta. Tá saindo aí daqui a pouco Assassin's Creed Valhalla, entre outros jogos que abordam isso. Então, além de presenças como o novo God of War, que tem como a cultura nórdica com os deuses Thor, Odin, Freya e outros deuses da cultura nórdica. Então são sempre abordados assim, porque é um livro gigante de história que você consegue fazer um jogo de cada página, de tão diferente que é uma coisa do outro. E isso me lembra uma coisa, realmente, existe um podcast que a gente falou sobre a cultura eslava e o quão parecida ela é um pouco com a cultura nórdica. Então, eu não lembro qual episódio que era, mas é um dos primeiros episódios ali em torno dos oitavo, nono, décimo. Ali por ali, e que a gente tratou da cultura eslava, né? Mostra que a gente falou dessa similaridade com a cultura e tal. É uma mitologia muito vasta, eu lembrei daquele cara da cultura eslava. Muito interessante. E também dá pra colocar a dimensão aí o The Witcher, né? Que tem baseado fortemente na mitologia eslava. Então, os monstros, muitos ambientes. Eu cheguei a comentar dele no começo do episódio. Sim. Então, de repente, acho que todo mundo conhece The Witcher, né? O jogo mais premiado da história, ganhou o jogo do ano em 2015. E a série que veio agora também já disparou o conhecimento que lançou ano passado. A série, uma série de livros escritos pelo polonês. É de um estúdio polonês, né? Por um autor polonês. Então, não falta coisa de The Witcher. Se de repente é uma das coisas mais acessíveis aí que fala sobre a mitologia eslava. Então pode ser que seja uma boa também. Uma boa recomendação de leitura e de jogatina. E vai que você quer assistir. Tem série também, você pode escolher o que você quer fazer, tipo, com a obra. Tem em quase todos os lugares. Exatamente. Você quer ler? Você lê. Quer jogar? É gigante o jogo. E a hora que vem segunda temporada da série também. O pessoal tá dizendo que já tá pronto. Aí só passar esse período de pandemia aí que eles voltam a gravar. Ansioso. Estarei lá com o vestido de Geralt esperando a hora da segunda temporada. É um ótimo jogo, realmente. Não há dúvidas. Mas então é isso, né, rapaziada? Vamos encerrando aqui por hoje. Esse foi o nosso podcast sobre games. A gente ainda vai retratar mais essa área futuramente. Com novidades sobre jogos que a gente pode estar trazendo mais pra frente também. A gente tá com a ideia de trazer esse podcast sobre os personagens. E aquele velho papo que a gente dá no final dos episódios. Antes disso, alguém quer falar alguma coisa aí, só pra saber? Não, é a finalização padrão mesmo. Tranquilo, entrando no padrão então. Aquela apresentação lá falando sobre a gente não somos mestres de nada, talvez mestre dos games. Talvez essa área a gente tenha uma boa propriedade sem erro pra falar. Os gamers de plantão. Mas pode estar dos gamers, os gamers de plantão. Pode estar trazendo aí qualquer informação, recomendação de jogos. Vocês vão falar de tal jogo. Traz aí que a gente fala no próximo podcast, fala uma menção. Dúvidas, interesses, pode estar entrando em contato com a gente pelo chat no YouTube, Instagram do projeto, que é o Projeto Estúdio na Rússia. Os podcasts são lançados no Spotify, você pode escutar no Anchor, como você tem agora no YouTube também. Você consegue estar escutando por lá. Diversas plataformas, diversas outras. Diversas plataformas de mídia. E aqui na Twitch também, a gente faz a live simultânea aqui. Você pode tá acompanhando a gente nos dias de gravação, às 8 horas na quinta-feira. Inclusive, se você estiver acompanhando geralmente na a gente Twitch, não costuma atrasar. Você manter esse diálogo com a gente pode acabar respondendo algum comentário ou vendo alguma sugestão. Durante a própria gravação da live aqui, a gente pode estar respondendo perguntas. Então, quem sabe na sua oportunidade de fazer a sua participação aqui no podcast.
no podcast. Podcast. Tem também um podcast sobre sustentabilidade, que é o Future Seeds, que é o Greencast, que também é de um projeto parceiro nosso, que o nome já fala, sustentabilidade. E qualquer dúvida, quiser mandar um oi aí, pedir salve, cadê? É só tá falando lá, rapaziada. É só interage com a só gente interagir, gosta. criar Qualquer dúvida, ou então correções sobre os outros podcasts, manda pra gente falar de história. Então, quem for historiador aí, estuda história, ajuda a gente lá, às vezes, pra passar a informação certa. Quem tem curiosidade sobre como estudar, por exemplo, quer fazer a faculdade no exterior, a gente fala sobre como estudar na Rússia. Eu, por exemplo, tô aplicando, então qualquer dúvida pode perguntar pra mim, ou então lá no Instagram do projeto. No Instagram do projeto tem gente que tá fazendo aplicação e pode ajudar, e a gente tá sempre trazendo informação aqui. Então não vai ser só curiosidade, vai estar trazendo sobre estudos e sobre história. Então, Sim. Sintam-se livres para interagir, porque isso aumenta o dinamismo aqui do podcast. E só melhor. Com certeza. Uhum. Se você quiser simplesmente vir aqui e falar das suas 500 horas jogadas no The Witcher 3, a gente também vai estar ouvindo, tá bom? E é isso, rapaziada. Valeu, das Obrigado Vidânia. pela atenção de todo mundo. Das Vidânia. Das Vidânia, então.